graça do nosso Senhor. Nós estamos hoje numa condição diferente e até mesmo especial, né? A oportunidade de estar lado a lado com o irmão Alisson se dá o motivo de nós hoje estarmos nos aprofundando especificamente nos versículos que nós já vínhamos estudando há duas reuniões já, né? E hoje nós então vamos nos aprofundar no texto de Hebreus capítulo 10, os versículos 19 a 25. Isso por quê, irmãos? Porque é uma mudança muito significativa nesta porção da palavra. Como nós falamos anteriormente, o autor ele faz uma mudança acentuada até o versículo 18, desde o capítulo 1 até o versículo 18 de Hebreus 10, ele vem nos trazendo e nos apresentando a doutrina, o ensinamento a respeito de Cristo e da sua obra. Mas a partir do versículo 19, ele vai até a conclusão do capítulo 13, ele vai com uma ótica diferente, mostrando a questão da prática, a vivência, a experiência cristã. E esses versículos, né, que nós estamos vendo hoje, eles são o coração, poderíamos dizer, o coração do texto de Hebreus, e por conta disso, tem também uma relevância em toda a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque aqui está estabelecido a maneira que uma assembleia, que uma congregação deve viver e a maneira que os seus filhos, os filhos de Deus, devem viver também. Então, essa é a razão. Anteriormente eu fiz a exposição inicial dos versículos 19 ao 22, o irmão Alisson do 23 ao 25, e aí como nós queríamos meditar mais uma vez com os irmãos, entendemos fazer dessa maneira hoje, tá bom? Então vamos ler os versículos e depois da leitura dos versículos nós vamos iniciar, e aí eu vou querer ouvir também o irmão Alisson nas suas preliminares aí. Vamos juntos, irmãos? Amém. Tendo, pois, intrepidez, vamos juntos, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Amém. Aleluia. Pai, mais uma vez nós pedimos a Tua luz, a bendita direção do Teu Santo Espírito, nos valendo do sangue do nosso Senhor para estarmos na Tua presença. Capacita-nos todos a recebermos a Tua palavra, sendo renovados, sendo revigorados, regenerados pela ação da Tua palavra, em especial pela nossa mente. Renova a nossa mente nessa noite. Amém. E aprofunda a Tua palavra em nossos corações. Amém. Aleluia. Amém. Então, antes de propriamente fazer o aprofundamento nesses versículos, né, e basicamente eu vou me deter no versículo 22, eu queria ouvir o irmão Alisson
O que Deus te deu, o que Deus colocou para você nesta porção, nesses 7 versículos, irmão? De modo resumido, antes de você entrar nos seus versículos também. Eu gostaria de citar o que irmãos falaram a respeito desses versículos ao longo da história da igreja. Sim. Eu ganhei muito, sem dúvida alguma, mas a gente sempre está sobre os ombros, né, de irmãos que vieram antes de nós. Eu queria ler só 4 comentários de 4 irmãos ao longo da história da igreja, eu achei bastante pertinentes. O primeiro é do irmão Tomás de Aquino. Ele viveu ali no século XIII. O irmão Tomás de Aquino falou a respeito desses versículos que essas 4 práticas, né, nós podemos até utilizar as palavras que iniciam os versículos, né? O versículo 22, aproximemos. Sim. Versículo 23, guardemos. Versículo 24, consideremos. E versículo 25, não deixemos. Sim. Então, essas 4 práticas, para o irmão Tomás de Aquino, eram como uma escada de adesão. Então, em primeiro lugar, nós temos a fé, que purifica o acesso desse crente a Deus. Em segundo lugar, a esperança, que sustenta a jornada. Em terceiro, a caridade, né, que é o amor, você considerando os irmãos, estimulando eles e congregando. Então, está aqui presente tanto a fé quanto a esperança quanto o amor. Amém. E isso une os membros ao corpo de Cristo. Então, para o Tomás de Aquino, essas 4 práticas juntas são que mantêm o cristão unido à cabeça, que é Cristo. Já o irmão João Calvino, que é do século XVI, ele enfatiza que essas 4 práticas são a evidência de que alguém realmente compreendeu o Evangelho. Puxa. O irmão Martinho Lutero, também do século XVI, ele diz que as 4 práticas juntas formam um muro de contenção contra a apostasia. E por último, o irmão Charles Spurgeon, né, do século XIX, ele argumentava que as 3 primeiras práticas, que são fé, esperança e amor, basicamente, são as virtudes teologais. Ele chamou de virtudes teologais, fé, esperança e amor, o Spurgeon. E a 4ª, que é a reunião, que é o que nós estamos fazendo agora, é o jardim onde essas virtudes são cultivadas e testadas. Então, sem a prática comunitária, as virtudes internas se tornam teóricas e frias. É o que Spurgeon diz. Então, eu resumo o que eu aprendi citando o que esses irmãos falaram. Eu não consigo ver diferente do que esses irmãos falaram. Excelente. Irmãos, toda a relevância desse texto, né, e desses versículos, eles são essenciais para nós que queremos viver a vida cristã no modelo bíblico, no modelo que está estabelecido pelo Senhor. No cenário que nós vivemos hoje, em que nós olhamos vários contextos cristãos, nós identificamos um distanciamento de um modelo bíblico estabelecido pelo Senhor. Verdade. E quando nós olhamos o texto, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer com que a igreja seja manifestada aqui na terra da maneira bíblica que Deus estabeleceu. Verdade. Este é o primeiro quesito que nós precisamos. Nós precisamos crer que Deus pode ter testemunho bíblico sendo vivido, experienciado hoje aqui na terra. Amém. E cabe a nós, diante da palavra de Deus, nos dispormos a viver o que Deus tem estabelecido para nós. E estes versículos aqui, eles primam por isso. Porque depois de ter apresentado Cristo como grande sumo sacerdote, que o santuário é o celestial, que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas, o sangue é poderoso e tem eficácia eterna sobre as nossas vidas, para atuar sobre nossas vidas,
aí nós somos levados a ter uma resposta. Somos levados a, bom, diante de tudo que foi dado para nós, como nós vivemos? É o que nós lemos aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, amém, pelo sangue de Cristo Jesus. O chamado é para nós vivermos algo que não era dado na nova aliança. O que nós temos hoje na antiga, o que não havia na antiga aliança, que era o acesso. Quando o sumo sacerdote estava no Santo dos Santos, onde estava o povo, irmãos? Fora. Para fora. Todo o povo estava do lado de... Irmãos, todo o povo estava do lado de fora. Somente uma pessoa estava dentro. Sim. E uma vez ao ano. Agora, nós chegamos aqui no versículo 19 falando assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Ou seja, reúnam coragem, tenham ousadia, porque se na antiga aliança o cenário de entrar no Santo dos Santos trazia temor, porque o tabernáculo era de fato um lugar que somente o acesso se dava com todo o rito sendo realizado, e isso era uma maneira de manter os pecadores distantes. Na nova aliança o chamado é ao contrário. Amém. É no sentido de venham ao Santo dos Santos. Então, o versículo 22, irmãos, ele só pode ser cumprido se nós olharmos nos versículos 19, 20 e 21, entendendo que há duas bases que sustentam a nova aliança. As duas bases da nova aliança, quais são, irmãos? A existência de um caminho aberto, de um caminho de acesso ao Santo dos Santos, um caminho vivo, um novo e vivo caminho, né? Aleluia. E falávamos, quando estudamos detalhadamente, a palavra novo tem o sentido de fresco. Aleluia. Então, quando o irmão está escrevendo aqui a carta, com quase 30 anos depois da morte de Cristo, ele diz que este caminho que leva até o Santo dos Santos é fresco. Cerca de 30 anos. Mostrando que à medida que nós estamos vivendo com Jesus, porque o caminho é Jesus, nós somos renovados, vivificados. Amém. Nós experimentamos de um frescor espiritual. Amém. Um novo e vivo caminho. Quando nós estamos nesse caminho, nós somos vivificados. A apatia, a secura, a tristeza, a mornidão, o que nós precisamos? Estar no caminho. Amém. No caminho nós somos vivificados. Então, o primeiro item que sustenta a nova aliança é que existe um novo e vivo caminho aberto. Amém. Qual é o segundo item, irmãos? É o versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós temos dois fundamentos ou duas bases que sustentam toda a nova aliança. A existência de um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Cristo, pelo derramamento do sangue, com a entrega do seu corpo, com a entrega da sua carne, e nós temos um sumo sacerdote na casa de Deus. Então, se nós não tivermos compreensão de que nós só podemos nos achegar quando nós cremos na obra de Jesus e quando nós cremos naquilo que Jesus realizou por nós e que hoje Ele vive a interceder por nós. Alisson estava, desde quando a gente começou a meditar e pensar nesse versículo, né? O quanto nós somos abençoados, porque essa casa é a igreja, e essa casa é a família de Deus, e nós temos alguém que tem cuidado de nós. Quando nós vemos assim que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós precisamos entender e lembrar que Hebreus 3:6 diz que a casa de Deus somos nós.
O que significa que nós temos alguém na casa de Deus? Que ele está fazendo o quê? Cuidando. Ele está dirigindo. Ele está nos conduzindo. O que Hebreus 7:25 nos diz? Que ele vive a interceder por nós. E que ele socorre quem? Os anjos? Não. A descendência de Abraão. E ele sabe das nossas fraquezas. Então, nessa casa, há alguém que está cuidando de nós, está intercedendo. Hoje, antes de você levantar, já tinha alguém que tinha orado por você. Amém. E durante todo o seu dia, alguém que está intercedendo por você. E este arranjo que tem acontecido, irmãos, é para nos levar agora à experiência do versículo 22. Vamos ler juntos mais uma vez? Amém. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Oh, meus amados irmãos, vamos olhar primeiro essa palavra aqui, aproximemo-nos. Primeiro que ela é uma palavra que está no coletivo. Verdade. Mostrando que tudo na nova aliança, ela tem um aspecto coletivo. A nova aliança, embora nós sejamos membros do corpo de Cristo, e como membros nós temos a nossa individualidade, e nós devemos ter a nossa prática cristã individual, mas o que Cristo está edificando, o que é? A sua igreja. E a igreja era edificada então coletivamente. Por isso que o chamado, ou a primeira exortação das 4 exortações, ou melhor, das 4 admoestações, a primeira delas, o irmão citou, que é como se fosse um degrau, um processo de ascensão. A primeira prática que nós devemos ter, irmãos, é coletivamente nos aproximarmos do Senhor. Nós temos a prática individual? Sim. Temos. Nós devemos ter uma vida individual com o Senhor? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós devemos ter uma vida de oração? Sem dúvida. Mas aqui, a visão é, nós devemos ter o hábito, a frequência de nos reunirmos. Amém. Para nos aproximarmos coletivamente do Senhor. E um aspecto aqui muito interessante, irmãos, é no que diz respeito a essa ideia do versículo, dessa aproximação. Essa aproximação, ela não tem um sentido de casualidade. Verdade. Ela tem um sentido de serviço sacerdotal. Ou seja, é uma intenção coletiva de adoração. Nós nos reunimos para prestar um serviço de adoração ao Senhor. E aí nós vamos tomar cuidado sempre no sentido de que, ou como nós pensamos em adoração. Se nós fôssemos perguntar para os irmãos saberiam responder o que é adoração? Se alguém perguntar assim, Alisson, vai pensando que eu vou perguntar para você. O que é adoração? Você está andando na rua, encontra com alguém e alguém fala assim, onde você está indo? Você fala assim, estou indo adorar a Deus. E a pessoa pergunta, o que é adoração? Vamos ver o que o irmão Alisson nos ajuda, sem nós termos combinado, talvez, depois a gente pode conversar, você pode orar por mim, irmão. Mas o que é a adoração? O que eu posso dizer é o que você falou, você trouxe em uma reunião aqui, entre nós. Uma figura da adoração é justamente quando um cãozinho, ele está diante do seu dono, olhando para cima, em admiração ao seu dono.
querendo lamber a mão do seu dono, querendo fazer um carinho no seu dono, se aproximar do seu dono porque ama o seu dono. Sim. Eu não consigo pensar outra figura melhor do que essa. O inferior que ama o superior. Amém. A adoração é isso, né? A própria palavra na língua traz esse sentido de se ajoelhar, se humilhar, né? Render aquele que é superior, exaltação, honra, glória, como nós cantamos agora. A Ele a honra, a glória, o poder. Então, quando nós nos reunimos para adorar, nós nos reunimos dentro dos elementos da nova aliança. Ação do Espírito Santo, exercício espiritual, o Espírito Santo nos dirigindo. A habitação da palavra de Deus em nós. O exercício dos dons. A exaltação única ao nome de Jesus Cristo. E o coração inteiramente devotado ao Senhor. Nós estamos coletivamente exaltando tudo que Deus é na pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo na igreja. Então, o que é esta prática de nos aproximar, se não prestar intencionalmente a adoração ao Senhor? Alguns irmãos usam, adoração cultica, para fugir da ideia de ser algo espontâneo, algo eventual, mas há um reunir, um congregar intencional, com o desejo de servir e adorar a Deus plenamente. E na nova aliança, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que ele segue dizendo: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. O que purificou a nossa consciência, irmãos? Qual foi o ato que você realizou que purificou a sua consciência? Foi quando você andou de joelho, aí subiu e desceu uma escada de joelho? Foi isso que purificou a sua consciência? Foi quando você fez um voto? Quando você fez uma campanha? Quando você fez uma procissão? É isso que purifica a consciência? O que purifica a nossa consciência, irmãos? Amém. O que purifica, lembra? O sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica, irmãos, para nós estarmos inteiramente diante do Senhor. Quando o Senhor derramou o seu sangue, o sangue nos libertou de toda a culpa. Amém. O que o Senhor fez com os escritos de dívida? Rasgou. A nossa consciência já não encontra mais relato de conduta não paga, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. E então não há culpa em nossa consciência. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas alguém pergunta assim: irmão, e se eu pecar hoje? O que eu faço? Como que eu saio dessa situação? Que recurso nós temos? Nada combinado, irmão. Que recurso nós temos hoje para podermos reatar? Imagino que eu pequei, e como que eu faço para reatar a comunhão com o Senhor? Quais são os recursos espirituais que eu tenho hoje? João fala: se alguém pecar, nós temos advogado. Amém. Então, já diante de Deus, diante de Satanás, que vai ficar nos acusando, a gente já tem um advogado lá em cima. Então, diante de Deus, já tem alguém que está resolvendo a questão por nós. Mas ainda eu tenho um problema com o meu irmão aqui. Tem. Ainda eu preciso resolver com o meu irmão aqui. Então, o que eu faço? Eu confesso o meu pecado e deixo. Amém. E deixo. Então, perceba, irmãos, quando a gente confessa, nós estamos diante de Deus dizendo: minha atitude te aborreceu, magoou o Senhor, ofendeu o Senhor. Mas nós vamos nos valer de qual recurso para ter esta barreira, este pecado então apagado?
O único sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás. Não há um novo sacrifício, não há um novo sangue. O sangue do Cordeiro como tendo sido morto. O sangue do Senhor é fresco. Amém. Para as nossas falhas, para os nossos pecados. Por isso, quando o irmão fala, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Então, quando nós cremos, nos valemos da obra do Senhor na cruz. Depois de, uma vez habitados pelo Espírito Santo, na caminhada, se nós pecarmos, qual o meio que nós temos para restabelecer a comunhão? Confissão. Confessamos ao Senhor. O que é confessar? É dizer para o Senhor que nós praticamos aquilo que a Bíblia diz que nós não deveríamos fazer, ou aquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer e nós não fizemos. No exemplo que o irmão deu, há uma ofensa entre nós, o Senhor diz, vai e pede perdão para o seu irmão. Eu não vou e não peço perdão para o Alisson. O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu pequei contra ti, porque eu deveria ter ido me reconciliar com o meu irmão. Perdoa, porque eu não fui pedir perdão para ele. Na próxima oportunidade, eu tenho que pedir perdão, não é? Outra situação, que a palavra de Deus, por exemplo, diz, né? Para nós, um exemplo grotesco, não defraudarmos, não furtarmos, e nós fazemos isso. Pecamos contra o Senhor. Senhor, tua palavra diz que nós não devemos pecar. Eu furtei, eu defraudei, eu injuriei, eu tive cobiça. Nós confessamos. E ao confessar, aplicamos o mesmo sangue de Jesus. Então a nossa consciência, irmãos, na nova aliança, há uma bênção. Amém. Há uma bênção quase que indescritível, que é: o sangue opera eficazmente para nos livrar de toda a culpa. Amém. Por isso que o acesso à presença de Deus hoje, no Santos dos Santos, que é o paralelo de Hebreus 4,16, portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Aonde está esse trono da graça? No Santos dos Santos. Aleluia. A fim de recebermos graça e misericórdia Em ocasião oportuna. e socorro, né, para ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna, irmãos? Quando nós carecemos da presença do Senhor. E nós temos um trono de graça para nos socorrer a todo instante, que não é estabelecido com dia, com horário, e que não estabelece uma condição, senão uma única condição: aproximemo-nos com sincero coração. Mas o que isso quer dizer? O que é um coração sincero? Ou qual é o oposto de um coração sincero? Nós poderíamos dizer um rito hipócrita, um rito articulado, uma ação forçada. O coração sincero, ele passa por um processo de purificação das nossas emoções, das nossas vontades e dos nossos pensamentos. Então, estar diante do Senhor hoje é o que, irmãos? É estarmos com toda a nossa sede das nossas emoções no coração purificados, sincero. Tudo é espontâneo na nova aliança. Estar congregados com os irmãos é para nós, como nós temos visto, o irmão vai falar daqui a pouco, uma grande bênção e uma antecipação de um estado permanente que nós estaremos com o Senhor numa eterna reunião. Amém. Se nós não temos gozo de reunir hoje, como que nós vamos ser premiados com uma reunião futura? Por que o Senhor nos chamaria
para estarmos vivendo e sermos tomados pelo Senhor, para vivermos e sermos alçados aos céus, encontrarmos com o Senhor, para ter esse estado de reunião permanente. Se hoje não há uma valorização por aproximarmos-nos diante do Senhor junto com os irmãos. Então, nós precisamos estar sempre considerando, irmãos, qual é a nossa condição hoje de um sincero coração. Sim. Não há como nós enganarmos a Deus, não há como nós passarmos desapercebidos diante de Deus. Pelo contrário, nós devemos estar sempre, em todo momento, mantendo e praticando a presença de Deus como? Mantendo o nosso coração purificado. Às vezes sobrevém uma vontade impura, um pensamento impuro. Às vezes, e nós devemos ter atenção a isso, irmãos. Quando nós temos um dia que tem reunião, nós vamos ter diligência para estar na reunião. Se nós não tivermos um processo de oração, preparação para estar na reunião, nós não vamos ter Vejam bem, irmãos, e cada um considere diante do Senhor, né? Essa palavra aproximemo-nos, ela quebra muito de um conceito religioso, um conceito cerimonial de estar congregado. Por quê? Porque a ideia hoje, ou a ideia de muito tempo, de reunir cristãos, é que não há participação. E nesta circunstância, não há aplicação da palavra aproximemo-nos, adoremo-nos. Porque se você não está com o coração sincero, se não há oração, se não há apelo, intercessão pela reunião, se não há leitura da palavra, para que nós possamos chegar na palavra e permitir que Deus nos use, nós corremos um risco tão grande de sermos somente espectadores e não haver, de fato, uma adoração mútua entre uma assembleia congregada. Então, é nesse sentido que esse primeiro degrau, esse primeiro estágio é apresentado para nós. O praticar coletivamente, o aproximar a adoração diante de Deus. Cada reunião onde nós estamos com mais irmãos, 2 ou 3 minimamente reunidos, nós temos um serviço sacerdotal do Novo Testamento sendo estabelecido. Há um processo de adoração. Aproximemo-nos. É esse serviço cultico, é esse serviço intencional de adorar, de se prostrar diante do Senhor e render e entregar tudo a Ele. Nenhum de nós é um espectador, irmãos. Livre-nos o Senhor de sermos espectadores. Sim. E aí, terminando, já concedendo aqui o prosseguimento para o irmão, só finalizando a questão aqui. Nós devemos ter um sincero coração, com certeza de fé. Por quê, irmãos? E aqui é a ligação do primeiro elemento, né? Nós estamos falando de fé, esperança e amor. É o que Paulo diz ali em 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor. Mas para estarmos diante de Deus com ousadia, nós precisamos crer em Deus e na sua palavra e nas suas promessas. Sim. Ninguém pode se achegar a Deus se não crer que Ele é, se não crer nas suas promessas e se não crer na eficácia da sua palavra, que é viva e eficaz. Por isso que fala para nós termos um coração cheio de fé, um coração que está pautado na fé. E daí, irmãos, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Amém.
estudarmos a palavra de Deus. Esses versículos aqui são ótimos para nós termos um exercício de memorização. Memorizar esses 7 versículos. Memorizá-los porque eles têm uma relevância muito grande e eles podem ser determinantes para uma vida congregacional, assemblear, saudável, irmãos, em que nós nos aproximamos coletivamente, guardamos coletivamente, cuidamos, né, e olhamos para os irmãos coletivamente e, por fim, congregamos coletivamente. Amém. É isso, meu irmão. Aleluia. Amém. Tem a liberdade de me interromper, os irmãos também. Se quiser fazer pergunta relacionada ao tema, não tem problema em interromper. Hoje é diferente mesmo. Ainda sobre esse tema do aproximemos, enquanto o irmão estava falando, senti o Espírito Santo falar no meu coração. Esses 4 pontos aqui se perderam na igreja. Se perderam ou se vêm de maneira totalmente deturpada. Se a gente for perguntar para cada um de nós, né, por que os crentes vão para as reuniões da igreja? Quais são os motivos? O que leva alguém a sair de casa e ir para um culto, para uma reunião da igreja? Qual o motivo? O que motiva, o que fundamenta essa decisão de um crente para a igreja? Se você for ver, na maioria dos casos, na maioria dos contextos, esmagador, as pessoas vão porque estão precisando de algo. Eles querem ir num sentimento de barganha. Eles querem algo de Deus e eles acham que se eles irem para o culto, quem sabe Deus não lembra deles e eles vão receber algo de Deus. Como se a igreja fosse um hospital, né? Ou fosse apenas um ambiente onde você recebe prêmios de Deus, onde você está para receber uma bênção, né? Muitos talvez estejam agora porque querem uma bênção. Muitos talvez estejam agora numa reunião porque querem emprego e não têm emprego. Muitos vão porque talvez estão querendo algum benefício pessoal. Mas se esquecem do grande privilégio que acabou de ser falado, nós estamos nos aproximando de quem coletivamente? Amém. Não é uma questão pessoal. É um privilégio. Amém. É um privilégio nós coletivamente nos aproximarmos de Deus. Sim. E como nós vemos no bojo de todos esses versículos, quando um exército vai para uma guerra, antes da guerra eles fazem ensaios militares. Eles se juntam e simulam como se eles estivessem na guerra, se motivam, Os treinamentos. se treinam, tocam os tambores ali, cantam músicas como se estivessem indo para a guerra. E saem daquele ensaio de treinamento extremamente motivados, encorajados, que vem a guerra. Eu estou pronto, eu quero ver aquele inimigo porque eu quero destruí-lo. É geralmente esse o sentimento de um soldado. E quando nós vamos para as reuniões da igreja, nos aproximando coletivamente, Amém. é esse coração. Em casa, sem dúvida, é bom a gente se trancar no quarto secreto, estar com Deus. Deus vai recompensar naquele dia. Mas coletivamente é diferente. Amém. A unção é maior, a graça é maior. Por vezes, quando nós escutamos determinado irmão orando, é aquilo que o Espírito utiliza exatamente para tocar o nosso espírito e trazer vida. Você chega cansado numa reunião por vezes, uma semana difícil, determinado irmão ora, você canta, acabou o cansaço. Você está cheio de fôlego, de energia, de vigor. E esse trecho é extremamente encorajador. Sim. E repetindo mais uma vez, é algo que a igreja no século 21 perdeu. Perdeu ou tem isso de maneira deturpada. Então, primeiro, aproximar. As pessoas não têm nem noção desse grande sumo sacerdote. Por isso, irmãos, vale a pena. Pesquisa na internet quantos estudos tem de Hebreus. E ainda dentro dos estudos que tem de Hebreus, quantos estudos de Hebreus estão tocando de maneira profunda?
os versículos. Irmãos, quase não tem. E quando vai tocar, é de maneira superficial. Os irmãos pegam blocos de 20, 30 versículos, às vezes 15 versículos. Irmãos, é totalmente incabível você pegar uma epístola como essa, com tantas riquezas, com tanta profundidade, e você falar como se fosse um jornal, como se você estivesse fazendo a leitura de jornal. Então, o que se vê no meio cristão, principalmente quanto a essa epístola que nós estamos estudando, é superficialidade. É superficialidade. Então, por isso que se perdem esses detalhes da palavra de Deus. Então, primeiro aproximemos. Agora o versículo 23. Irmãos, esse ponto aqui, a igreja também em nossos dias, ela perdeu isso aqui. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, primeiro aqui, guardemos, a ideia ainda militar, um conceito militar de você guardar algo visível. Hoje a gente fala guardar para alguém, a ideia, guarda tal coisa, guarda esse celular. A pessoa acha que é para você armazenar algo. Mas o guardar aqui é você vigiar, cuidar de algo visível, como soldados que guardam as muralhas do reino, do castelo que está atrás deles. Então, é um chamado, irmãos. Esses versículos aqui, dessas 4 práticas cristãs, é como uma convocação de Deus para cada um de nós. Amém. Uma convocação. Primeiro, aproximemo-nos. Irmãos, eu só de escutar isso fico encorajado. O segundo, guardemos. Amém. Guardemos, sejamos a resistência. Porque, irmãos, muitos estão sucumbindo. Muitos do meio cristão estão sucumbindo, ouvindo heresias, caindo em teologias falsas, se enfraquecendo na fé. E aí esse versículo vai falar de algo que vai aumentar mais e mais até a volta do Senhor. Puxa. Então guardemos e depois firme, com firmeza. Sim. Robustez. Guardemos firme o quê? A confissão da esperança. Amém. A gente sabe que os irmãos aqui que foram destinatários dessa carta estavam a perigo de voltar para o judaísmo. E também nós sabemos pelos versículos seguintes, lá para os versículos 32, por aí, que eles perderam bens. Foram tomados bens deles. O capítulo 3 vai falar que alguns foram presos. Então, ser crente naqueles dias era você sofrer perdas materiais, era você ser maltratado, era você ser um pária da sociedade, era você não ser bem visto, era você ser caçoado, na nossa linguagem de hoje, sofrer bullying, né? Então, isso era você ser crente naquela época. E, voltando a falar, eles estavam a ponto de voltar para o judaísmo. O que o judaísmo, ou melhor dizendo, a antiga aliança, promete para os judeus? E repetindo, somente, exclusivamente para os judeus, bênçãos terrenas, em uma pátria terrena. Irmãos, e nos dias de hoje, como é que está a igreja? A igreja está achando que é Israel, não está? Não parece essa impressão, meu irmão? Tem muitos. A igreja acha que é Israel hoje. Que, vamos juntar um monte de evangélico, colocar na Suprema Corte, colocar no meio dos deputados, dos senadores, um presidente evangélico, e vamos ter uma pátria do Senhor. Vamos chegar na primeira praça da cidade e colocar, tal cidade é do Senhor Jesus. É isso, irmãos, o propósito de Deus para a igreja? Não é. Muito bom. Não é. E aí o que acontece? Você tem crentes cada vez mais com os olhos voltados para onde? Terra. Para a terra, para as coisas terrenas, aonde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. E aí nós corremos um sério risco de trabalhar e ser igual aquele louco do livro de Lucas, né? Sim. Do Evangelho de Lucas. Ele trabalhou, armazenou, tem até crentes nos nossos dias, né? Que vão para as montanhas ali, deixa eu fugir de toda a catástrofe do mundo. Deixa eu fazer minha casinha na montanha, eu vou me proteger de tudo que está acontecendo no mundo. Não que não seja ruim isso, mas se isso for o objetivo, irmãos, se essa for a nossa esperança, irmãos,
A esperança limitada às coisas da terra, a se safar das coisas da terra. Escapismo. Escapismo. É. Nós somos infelizes. Nós somos infelizes. Então, qual era a confissão que os irmãos faziam nesse momento onde os bens deles estavam sendo espoliados, aonde eles estavam sendo presos, onde eles eram párias da sociedade, caçoados pela família, sem amigos? A confissão deles era a confissão da esperança. Amém. Voltando a falar sobre a palavra confissão. Confissão é algo que é exposto, é algo que é admitido, reconhecido. Algo que está escondido no coração, mas que não é falado com a boca, é algo que pode ser verdadeiro, de certa forma, mas ele só se torna verdadeiro aos olhos dos outros quando é confessado. Deus não nos chamou para sermos 007 da fé, né? Agente secreto, que esconde a nossa fé. A nossa fé precisa ser confessada, e a nossa esperança também. Então, por que, irmãos, que é importante confessar? Porque você pode ter uma esperança implícita, mas ao mesmo tempo, se acham que a tua esperança é implícita, ela pode ser inexistente também. Pode não ter esperança nenhuma em você, você está lá na reunião, sua esperança é das coisas terrenas. Mas se você abre a tua boca, aqui a diferença entre implícito e inexistente cai por terra, porque você confessou e você falou aquilo que está no teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, qual é a confissão da esperança? A confissão da esperança, irmãos, se nós formos olhar nas Escrituras e na história da igreja, era justamente, no domingo passado a gente falou bastante disso, né? Na reunião do Partido do Pão. Nós confessamos bastante a nossa esperança. Nossa esperança, irmãos, como o irmão Marcelo falou semana passada, não é acumular experiências gastronômicas, viagens para Grécia. Embora eu gostaria muito de ir para Grécia, de ir para Jerusalém, de ir para a Turquia, conhecer as 7 igrejas. Irmãos, não é nisso que fia a minha esperança, que está confiado no meu coração. Claro que a gente gostaria de ter essas experiências, mas por vezes a porção que Deus nos dá em vida é uma porção de pobreza, porque o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe que se Ele der um pouquinho mais, nós vamos nos desviar do caminho. Então, irmãos, tem cada situação que o Senhor coloca nas nossas vidas, que é para nós levantarmos as mãos aos céus e agradecermos. Por cada tribulação, por cada dificuldade, porque por vezes nosso coração pode se desviar do Senhor. Então eu queria ler do material de apoio rapidinho algumas confissões da esperança para ficar claro. Atos 23, Paulo estava preso e ele estava diante do Sinédrio judaico. Atos 23, o versículo 6 ele fala, Paulo para o Sinédrio: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aí, em Atos 26, Paulo estava preso ainda. E ele foi acusado e ele estava diante do rei Agripa. Teve judeus que juraram até, né, sob pena: não vou comer enquanto esse cara não for morto. Em Atos 26. Mas Paulo diante do rei Agripa, o que ele falou? Versículos 5, 6 e 7 e 8. Vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu queria citar mais algumas confissões aqui. Essa é uma confissão anônima que foi feita diante de uma autoridade romana, nos primeiros séculos cristãos. Os irmãos falaram assim para a autoridade romana: faze o que te foi ordenado. Nós somos cristãos. Não tememos aqueles que matam o corpo, pois sabemos que Deus é poderoso para nos dar novamente a vida. Ainda que destruas este corpo, esperamos recebê-lo outra vez, pois nossa esperança está na ressurreição dos mortos. Uma outra confissão da esperança anônima, diante de ameaças de autoridades romanas. Os cristãos falando para a autoridade: tu tens poder sobre o presente,
mas Deus tem poder sobre o futuro. Por isso não negamos a fé, pois aguardamos aquele que há de levantar-nos dentre os mortos. O corpo que agora entregamos, ele o restaurará incorruptível. Agora eu queria ler do irmão Inácio de Antioquia, do século II. É um relato, começa assim: Plínio II, um homem erudito e famoso, ao ver o lamentável massacre de cristãos e comovido por isso, escreveu ao imperador Trajano, relatando que milhares deles eram mortos diariamente, sem que nenhum tivesse cometido qualquer ato contrário às leis romanas que justificasse a perseguição. Irmãos, veja isso. Os crentes não faziam nada contrário às leis romanas. E mesmo assim eles eram perseguidos. Então, todo o relato que davam sobre o seu crime dos cristãos ou erro, se resumia a isto. Costumavam se reunir em um dia determinado antes do amanhecer para repetir juntos uma oração específica a Cristo como Deus e se comprometerem por um juramento, não de cometer maldade, mas ao contrário, de nunca roubar, nunca cometer adultério, nunca falsificar sua palavra, nunca defraudar ninguém. Após o que, tinham o costume de se separar e se reunir para compartilhar uma refeição simples. Dentre os cristãos ali presentes estava Inácio. Este Inácio foi nomeado presbítero de Antioquia logo após o apóstolo Pedro. Então ele era alguém próximo da época dos apóstolos, o irmão Inácio. Alguns dizem que, enviado da Síria para Roma por professar a fé em Cristo, foi entregue às feras para ser devorado. Também se diz dele que, ao passar pela Ásia, sob a estrita vigilância de seus guardiões, os guardas romanos, fortaleceu e consolidou as igrejas em todas as cidades por onde passou, tanto com suas exortações quanto com a pregação da palavra de Deus. Assim, ao chegar à cidade de Esmirna, a igreja em Esmirna, escreveu a igreja em Roma, porque ele ia para Roma para ser executado. Ele estava a caminho de Roma para ser executado igual Paulo foi, mas no caminho ele passou por Esmirna, lá ele escreveu uma carta para os irmãos em Roma. E o que é que ele escreveu para os irmãos em Roma? O irmão Inácio. Ele escreveu para a igreja em Roma, exortando-a a não usar meios para livrá-lo do martírio, para que não o privassem daquilo que ele mais almejava e esperava. Agora as palavras do irmão Inácio, abre aspas: agora começo a ser um discípulo. Puxa, não me importo com nada, nem com coisas visíveis, nem invisíveis, contanto que eu possa ganhar a Cristo. Que venham sobre mim o fogo e a cruz, que venham as hordas de feras, que os ossos se quebrem e os membros se dilacerem, que todo o meu corpo seja moído e que venha toda a malícia do diabo contra mim. Que assim seja, contanto que eu ganhe a Cristo Jesus. Fecha aspas. E mesmo quando foi condenado a ser lançado às feras, essa foi a condenação do irmão, tão ardente era o seu desejo de sofrer, que ele disse, ao ouvir os leões rugirem, abre aspas, o que o irmão falou quando ele escutou os leões rugirem? Eu sou o trigo de Cristo, serei moído pelos dentes das feras, para que eu seja encontrado como pão puro para Deus. Rogai por mim a Cristo, para que esses instrumentos, as feras, sejam úteis para eu ser achado como um sacrifício para Deus. Quando eu sofrer, então serei liberto em Jesus Cristo e ressuscitarei livre nele. Aleluia. Irmãos, que isso? Outro relato do irmão Basílio de Ancira, do século IV, diante de um juiz. Tu ameaças o corpo, que é mortal, mas eu espero naquele que o formou, que o levantará novamente. Por isso não temo teus tormentos, pois aquilo que destróis será restaurado com glória. A irmã Joana d'Arc, no século XV,
durante o julgamento dela: entrego-me a Deus que me criou e confio que após este sofrimento Ele me receberá em sua vida. Meu corpo pode ser consumido, mas minha esperança está em Deus, que dá vida além da morte. Amém. E aí mais um último aqui dos mártires japoneses. Quando o evangelho começou a ser pregado no Japão, no século 17, cristãos foram executados durante diversas perseguições. Irmãos, era tão terrível essa perseguição no Japão que eles ferviam o corpo dos cristãos. Colocavam em água fervente. Colocavam o cristão dentro de caldeirões grandes e ferviam o corpo com o cristão dentro. O que os cristãos japoneses diziam? Matem-nos neste mundo, mas viveremos no próximo. Nosso corpo cai, mas Deus o levantará. Por isso permanecermos firmes na fé em Cristo. Irmãos, você vê testemunho como esses na igreja hoje em dia? Qual é o testemunho que se vê hoje nas igrejas? Casa própria, carro do ano. Irmãos, com diferença, que abismo, né? Que abismo de testemunho. Por quê, irmãos? Porque a confissão não é a da esperança. Não. Porque a esperança está onde, irmãos? Dos crentes, da maioria de hoje. Está aqui. Ama aqui. Por isso que não tem desejo de se aproximar de Deus coletivamente. Pode falar. Lembrei daquele texto de Paulo, né? Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Por isso que esse mundo já foi condenado pelo Senhor. O mundo jaz no maligno. Foi destinado a fogo. Tem conserto para o mundo? E conforme nós vamos vivendo nesse mundo, o tempo passa. O nosso corpo é um corpo incorruptível? Não é. É um corpo com um pecado dentro dele, inclusive. A gente vai acabar cobiçando uma hora ou outra, vai acabar tendo que confessar. Vamos ter que confessar para Deus algum pecado. Está dentro. E conforme o tempo passa, o nosso corpo vai se corrompendo, o homem exterior vai se corrompendo. Por mais que você tenha uma vida boa, você tem casas na praia, você tem casa na montanha, você tem o que você quiser, a morte vai chegar. Se o Senhor não voltar, a morte vai chegar, doenças vão chegar, é natural, porque o pecado está dentro. Não vai adiantar tornar esse mundo um mundo melhor. Não estamos dizendo com isso que nós desejamos o pior e que nós não vamos fazer a nossa parte. Mas a nossa esperança não está nisso. É essa a questão. O nosso coração não está apegado a esse mundo, porque nós sabemos o destino disso. Eu me lembro de um irmão dando um testemunho, quando quando o Supremo Tribunal Federal do Brasil começou a ter bastante relevância na mídia, alguns irmãos que estudam profecias bíblicas se juntaram para conversar sobre o assunto da justiça no Brasil. E eles ficaram conversando, era 10 horas da noite, eles terminaram 4 horas da manhã. Quando chegou 4 horas da manhã, e eles falando do assunto, aí o irmão chegou para o outro e falou: irmão, mas o que a profecia bíblica diz de tudo isso? Tem jeito? Não tem jeito. Tem jeito não, irmão. A profecia bíblica diz que não tem. Então por que a gente ficou falando tanto tempo sobre esse assunto? É verdade. Por que a gente está falando tanto tempo sobre esse assunto? Ficamos perdendo tempo falando sobre esse assunto. Então, irmãos, a nossa confissão é a confissão da esperança. A nossa confissão, talvez possamos entrar num cenário de perseguição. Por que geralmente não se tem confissão de esperança no nosso meio, principalmente no Ocidente? Porque as vidas são confortáveis. E o apego às reuniões não é tão importante quanto num contexto de perseguição. Agora imagine, irmãos, num contexto onde, por exemplo, nós saibamos que o Senhor está para voltar. Começou a grande tribulação, nós ficamos. Nós vamos querer perder alguma reunião? Pode ter certeza que até a reunião de oração vai estar lotada. Até a reunião de oração vai estar lotada. Mas, irmãos, num contexto de conforto, a gente relaxa. Porque, irmãos, nós somos bombardeados diariamente.
há tantas invasões no nosso interior diariamente, para fazer o que, irmãos? Para nos enraizar aqui, para nós ficarmos presos aqui. Eu lembro de um testemunho do irmão também, que o irmão ele sonhou que ele estava sendo arrebatado, mas esse irmão tinha acabado de feito uma aquisição de um sofá novo, aquele sofá dos sonhos. E aí ele teve o sonho de que ele estava sendo arrebatado, ele estava subindo, aí ele olhou para trás, para baixo, mas Senhor, eu nem experimentei esse sofá. E aí ele começou a descer, aí ele, Senhor, não, deixa o sofá. Aí ele subiu de novo. Mas é isso, irmãos, a confissão da esperança, nós precisamos nos apegar a ela, guardar ela firme. Amém. Guardar ela firme. Amém. Não ser crentes que dão testemunho de bens materiais, de diplomas, de status social. O nosso testemunho, a nossa confissão é a da esperança. Amém. É esse o assunto entre nós, porque é esse o nosso destino. Sem vacilar, nós temos motivo, irmãos. Quem fez a promessa é fiel. Amém. Agora o versículo 24, a gente já viu a fé, a esperança. Agora o 24 e 25 fala do amor. Consideremos-nos. Irmãos, a palavra considerar a gente falou que é dos astrônomos, né? Eles gastam tempo. Não é rápido para você observar uma nebulosa, para você observar uma estrela distante. Da mesma forma, não pode ser rápida a consideração que nós temos por nossos amados irmãos. Porque são irmãos, repara para pensar isso. Nós vamos viver eternamente uns com os outros. E por vezes nós damos mais valor a relacionamentos com pessoas que nós... De fora, exatamente. Pessoas de fora, pessoas que não são da fé. É claro, se nós dermos atenção para elas, devemos dar para evangelizar e levá-las à salvação. Sim. Mas por vezes, existem casos que a Escritura fala para não jogar pérola a porcos. Tem pessoas que, infelizmente, são porcos, que a palavra de Deus fala, olha, se aparta. É comigo. Eu que vou convencer esse aí. Ora, só ora por ele. Mas não adianta você perder tempo com ele, ficar falando com ele agora. Mas, irmãos, o fato é que por vezes as pessoas de fora, do meio de fora, parece que tem mais importância para nós. Porque, irmãos, existe um sistema todo satânico de um cosmos, de um mundo que jaz no maligno, que nos impulsiona a isso, nos energiza a isso. É como uma energia satânica que nos empurra a valorizar mais quem é de fora do que os que são de dentro. Mas o fato é, irmãos, nós vamos conviver para sempre conosco, uns com os outros. Consideremos-nos uns aos outros. Para quê, irmãos? O que a gente faz quando a gente se considera? Para nos estimularmos. A palavra, né, mais uma vez, lembrando a figura de um rapaz pentelho, de um rapaz que fica enchendo a paciência até você fazer algo do lado negativo. Mas é para você estimular um ao outro. Você começa a amar o irmão e de repente ele está amando. Você começa a fazer boa obra. De repente está todo mundo fazendo boa obra. É esse o sentido aqui, irmãos. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas... O que nós fazemos quando nós nos reunimos? É exatamente isso. Quando a gente reúne nas reuniões da igreja, nós estamos considerando uns aos outros. Tanto que após as reuniões é um momento feliz para isso, né? Sim. Nós abraçamos irmãos, nós nos congratulamos, nós perguntamos como é que você está, você tem alguma necessidade. E que o Senhor nos abençoe de nós conseguirmos passar mais tempo com os nossos irmãos, também fora do ambiente de reuniões, né? Graças a Deus pelo dia de amanhã. Sim. Nós vamos poder não apenas nos reunir com os irmãos, mas poder passar o dia juntos, né? Amém. Agora o versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A gente falou que a igreja perdeu isso. Os irmãos não sabem porque eles se congregam hoje. Então, num cenário onde você não sabe por que você congrega, onde você está lá para receber uma bênção e você não recebe,
porque não era a segunda vontade de Deus, você pediu, como diz o livro de Tiago, você está pedindo mal para esbanjar nos seus prazeres? Qual é o resultado natural? Para de congregar. Irmãos, existe uma multidão de crentes apóstatas desigrejados, não é verdade? O irmão falou isso. Desigrejados, muitos desigrejados por aí fora. Por quê, irmãos? Porque perdeu o sabor. Sim. Nem sabe por que congregava, por vezes já entrou dentro de um ajuntamento de uma igreja apóstata, com líderes apóstatas, falando uma teologia liberal, uma teologia falsa, uma teologia água com açúcar, superficial, que não preenche nada, que não guia para o caminho correto. A escritura não é pregada de maneira pura, não é leite puro da palavra que está sendo dado, não tem alimento sólido. Aí, irmãos, chega uma hora que a pessoa começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui? Estou reunindo para pior? E aí muitos crentes saem desses contextos. Mas claro, na maioria dos casos a culpa é da própria pessoa, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele nos ensina todas as coisas. E se nós formos às Escrituras, Ele é o Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade. Amém. Mas nós também precisamos dizer, né? A maioria dos contextos hoje é exatamente isso. O cenário de final dos tempos é cenário da igreja se apostatando. Porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? O amor de muitos se esfriará. Mas, irmãos, é justamente por conta de um cenário desse, onde talvez não vai haver fé, onde o amor a gente tem certeza que vai esfriar de muitos, que nós precisamos estar congregados, juntos. Amém. Porque, irmãos, se nós pararmos de congregar, o resultado natural disso vai ser que o nosso amor vai esfriar, de que a nossa esperança quanto às coisas futuras vai ser trocada pela esperança nas coisas terrenas. A gente vai começar a pensar: puxa, perdi tempo dedicando o meu tempo para Deus, para as coisas de Deus, tive nenhum benefício, tive nenhum ganho, agora eu vou correr atrás do tempo perdido. Eu já escutei irmãos falando isso. Eu vivi tanto para Deus, dei tanto para Deus, agora eu vou correr atrás do tempo perdido. Dizem assim: agora eu vou trabalhar, me matar de trabalhar para ter a casa que eu sempre quis. Eu nunca pensei em mim, agora eu vou pensar em mim. Esse é o pensamento de muitos crentes em Cristo Jesus. Irmãos, mas e quando chegar naquele dia? Quando chegar naquele dia vai haver uma troca. Por vezes as nossas vidas aqui nós achamos que são irrelevantes. Vidas que não têm marcas aos olhos do mundo, não somos celebridades para ninguém aqui, né, para o mundo. Somos enganados pelos homens, maltratados pelos homens. Mas e naquele dia? Quem é que o Senhor vai colocar para julgar os anjos? Quem é que o Senhor vai colocar para governar as nações? Vai ser os homens de hoje, incrédulos? Não. Vai ser os crentes que estão enterrando os seus talentos com as coisas do mundo? Onde é que uma pessoa enterra algo, irmãos? Na terra. O Senhor falou que o campo é o mundo. Deus deu talentos para cada um de nós. Onde a gente está colocando eles? Com os banqueiros para multiplicar ou enterrando na terra? Tem muitos enterrando na terra. Quando chegar naquele dia, o que o Senhor vai falar? Você foi um servo mau e um servo negligente. E aquele outro que pegou, Lucas 19, pegou a mina que o Senhor deu, Sim. E embrulhou num lenço. Senhor, estou aqui o que é teu, eu embrulhei num lenço. O Senhor falou: mas você não deu para os banqueiros? Era para ter dado para os banqueiros, para quando eu voltasse. Sabes que sou homem severo. Sou homem severo, que ajunta onde não espalhei. Irmãos, talvez nós não sejamos celebridades aos olhos dos homens, mas talvez aos olhos de muitos anjos e demônios nós sejamos celebridades. Talvez aos olhos de seres espirituais nós tenhamos muita importância mesmo. Talvez eles estejam extremamente preocupados conosco. E muito mais preocupados, irmãos, com o nosso congregar. Porque se individualmente um causa estrago, imagina junto.
Tem um texto do Antigo Testamento que fala: um persegue 1000 e 2 perseguem 10.000. Irmãos, nós não temos ideia do poder espiritual quando a igreja se congrega. Amém. Nós não temos ideia. Talvez nós vamos ter ideia um dia quando o Senhor voltar. O poder espiritual, talvez, de uma reunião pequena como essa que a gente está aqui hoje. E aí, falando das pequenas reuniões, para concluir, os irmãos quiserem também, a palavra congregar, né, o termo grego que o Espírito Santo utilizou é o termo epissinagogue. Tem 3 termos para congregar em toda a Bíblia: eclesia, sinagogue e epissinagogue. Mas o Espírito Santo escolheu epissinagogue, que só aparece nesse texto de Hebreus e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. E o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1? Irmãos, no tocante à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, a nossa epissinagogue com Ele, nós vos exortamos. Então o Senhor, Ele coloca a mesma expressão que Ele usa para nossas pequenas reuniões, para com aquela grande reunião naquele dia. Nos mostrando, irmãos, que cada pequena reunião que nós temos aos olhos de Deus, é para Deus, aos olhos dele, uma antecipação da grande reunião que haverá naquele dia. Amém. Nós queremos estar, sem dúvida, naquela grande reunião naquele dia. Mas se nós queremos de fato estarmos naquela grande reunião naquele dia, precisamos valorizar as nossas pequenas reuniões. As nossas pequenas reuniões, irmãos, que quando nós participamos, irmãos, eu digo para os irmãos, eu já, por questão de contratempo, etc., acontece, né? Por mais que nós queiramos estar em todas as reuniões, por vezes vai acontecer algum contratempo que nós não vamos poder estar, questão de saúde, etc. Mas, irmão, é a mesma coisa a tua semana quando você participa das reuniões e quando você não participa? É diferente. É diferente. Irmãos, eu digo, a própria reunião de domingo, o partir do pão, é diferente quando você veio e recebeu a palavra aqui no sábado. Eu falo por experiência própria. Quando eu vim e recebi a palavra no sábado, no domingo, o seu espírito ele está mais solto, mais livre, mais liberto, mais alçado, mais, parece que arrebatado para Deus, fortalecido, parece que algo espiritual é mais falado, está aguçado, está próximo de Deus. É diferente, irmãos. Então não deixemos de congregar, porque isso já era costume de alguns, e conforme a palavra de Deus nos diz, vai se tornar um costume cada vez maior. Cada vez mais as igrejas estarão vazias. Nós temos que ser verdadeiros, estarão vazias. Que o Senhor nos guarde no nosso pequeno ajuntamento, com essa convicção, com essa consciência de que a nossa pequena reunião é uma antecipação da grande reunião naquele dia. Por isso que o texto termina depois da vírgula: façamos admoestações. Amém. Fala para o irmão do lado: irmão, não deixa de congregar. Sim. Irmão, a reunião vai falar de tal texto, vamos lá. Faça lembretes da reunião uns para os outros, porque, irmãos, o dia vem se aproximando. O dia está chegando. O grande dia da nossa grande reunião está chegando. Louvado seja o Senhor. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só agradecer ao Senhor pela oportunidade e rogar que nós todos, irmãos, assumamos um compromisso diante desses versículos, na verdade, diante das práticas que são colocadas para nós nesses versículos. Nós não estamos diante de teoria, mas nós estamos falando daquilo que determina um testemunho genuíno da igreja do Senhor na terra. Essas 4 atitudes, não é? Nós estarmos coletivamente adorando, nos aproximando coletivamente, isso é muito importante. As reuniões são esse ambiente que coletivamente nos aproximamos do Senhor em uma adoração genuína.
nós guardarmos, né, essa questão da confissão da esperança, né? Aquilo que as pessoas podem ver, aquilo que é o que nós manifestamos exteriormente, que é uma esperança na volta do Senhor e que determina toda a nossa vida. Aguardar a volta do Senhor, o seu reino, a sua herança, deve mudar a nossa agenda, deve mudar a maneira que nós vivemos, os nossos compromissos, a nossa visão de mundo, irmãos. E por fim, né, esses dois pontos que casam, né? Quando nós começamos em Cristo, nos aproximamos, Cristo nos leva ao seu corpo. Então, o primeiro degrau, nos aproximarmos do Senhor, do cabeça. Mas se nós estivermos no cabeça, o cabeça nos leva para o corpo, para o congregar, né? Então, louvado seja o Senhor, para que nós, até a volta do Senhor, qual é o compromisso que nós temos? Nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras, né? Amém. Aleluia. Ora por nós, irmão. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Amém. Que sempre nos ilumina, nos exorta, nos encoraja, nos refresca, Senhor. Amém. Ó, Senhor, que grande encorajamento há na tua palavra, Senhor. Amém. Senhor, nós queremos nos aproximar coletivamente do Senhor. Amém. Sabendo que não estamos diante de qualquer pessoa. Verdade, Senhor. Estamos diante do Rei dos Reis. Aleluia. Que grande privilégio, Senhor. Quantas pessoas, se soubessem o privilégio que é que nós temos, se tivessem a ideia da dimensão, não fariam isso. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter uma percepção cada vez maior de Ti, Senhor. O que é se aproximar do Senhor coletivamente, com um sincero coração, plena certeza de fé, o quanto isso muda o nosso interior, Senhor, o quanto isso nos transforma, Senhor, o quanto isso nos enche, Senhor. Queremos também, Senhor, guardar firmes. Sim. Até o fim, Senhor, até a Tua volta, ou até o dia que o Senhor nos levar daqui, a confissão da esperança, Senhor. Queremos partir e estar com o Senhor, tendo registrado que as nossas vidas foram vidas que guardaram firmes a confissão da esperança. Amém. Sem vacilar. Amém. Queremos, Senhor, ser pessoas que, ao se encontrar com o Senhor, tenham por testemunho de que confiaram nas suas promessas, de que não titubearam, Senhor, que confiaram em um Deus que é fiel, em um Deus que nunca mente, em um Deus que nenhuma promessa falhou. Verdade. Obrigado, Senhor, Amém. pela Tua fidelidade. Amém. Grande a Tua fidelidade, Senhor. Podemos nos jogar, nós nos jogamos nesse momento. Amém. Nos lançamos nos Teus braços, Senhor. Ó, sem reter nada para nós. Sim. Totalmente nos entregando a Ti, Senhor. Nos ajuda também a ter uma vida de considerar uns aos outros. Amém. Aumenta em nós o coração, o amor pelos irmãos. Aumenta em nós a consideração pelos irmãos. Amém. Aumenta em nós o desejo de nos estimularmos uns aos outros. Dê-nos, Senhor, inflama o nosso ser. Para nós nos estimularmos, Senhor, estimularmos e nos estimularmos. Para que nós nos amemos cada vez mais. Cria esse amor em nós, Senhor. Amém. Senhor, também a prática de boas obras. Sim. Nos mostra para cada um de nós as boas obras que o Senhor de antemão nos preparou para Sim. que nós as praticássemos, Sim. Senhor. Não queremos partir dessa vida, Senhor, sem ter praticado as boas obras que o Senhor preparou para nós. E não queremos deixar de congregar, Senhor. Verdade. Queremos valorizar esse privilégio que nós temos hoje, entendendo, Senhor, que essa reunião é uma antecipação, é um antegozo da grande reunião com o Senhor nos ares, já sabendo que aqui agora milícias espirituais nos acompanham, já sabendo que aqui agora os anjos estão parando para ouvir as orações que fazemos nesse lugar, sabendo que eles estão aqui agora nos tendo reações aos nossos corações, aquilo que nós falamos e colocamos diante de Ti, Senhor. Ó, Senhor, o que nós aguardamos é a Tua volta. Amém. Nossos corações são Teus, nós Te queremos, Amém. Te amamos, Senhor. Amém. Nos mantém juntos até o fim. Sim. Guarda essa assembleia, Senhor, Amém. em Cristo Jesus, para a Tua glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Aleluia. Vai ser uma das